Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao HIT. A gente vai começar aí algumas semanas bem intensas, mas tenho certeza que vão ser super proveitosas. Se você não me conhece, eu sou a Alice, eu sou uma das professoras do Medcoff, falo bastante de obstetrícia e ginecologia e a gente vai continuar se vendo aí pelas próximas aulas. Essa reta final que a gente tá não é para esmorecer, não é para ficar aí com preguiça, ficar cansado, a gente sabe que é cansativo, mas eu tenho certeza que as aulas estão excelentes e que vai ser fundamental para vocês arrasarem aí nas provas que estão chegando. Um beijo! Fala pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Alice, eu sou uma das tantas pessoas aqui da GO, mas falo que eu sou mais obstetra do que ginecologista. Quem me conhece sabe que eu sou bem obstetra. Então a gente vai, claro, falar de um tema obstétrico hoje. A aula é para ser bem rapidinha, tá? Eu não quero ficar falando um monte de firula para vocês, é o que vocês precisam saber. Então o tema de hoje é sangramento de primeira metade. A gente, claro que vai começar pelo tema que é mais frequente de cair nas provas. Vocês têm que saber abortamento, tá? Isso não está em dúvida, tem que saber. É importante, é um tema mais importante. A gente acaba falando de alguns temas em sangramento de primeira metade, abortamento, gestação ectópica e gestação molar, neoplasia trofoblástica gestacional. Abortamento e gestação ectópica vocês têm que saber, tá? São as mais importantes. Ectópica não. Gestação molar cai um pouco menos, mas de vez em quando aparece aí, vale a pena a gente retomar alguns pontos importantes, tá? Então, vamos começar falando de abortamento com essa questão da Unicamp de 2022. A Unicamp cobrou uma questão de uma mulher de 22 anos, uma primigesta, que estava com uma idade gestacional de 10 semanas. Essa informação é importante, tá? Ela procura o pronto atendimento com dor embaixo do ventre e sangramento. Então, ele não fala com uma dor muito intensa, mas talvez uma cólica ali que chama um pouquinho a atenção. No exame físico, essa paciente está hidratada, tá com uma frequência respiratória de 14 incursões por minuto, então tá normal. Um APA de 88 por 56, uma APA um pouquinho mais baixa, uma frequência cardíaca de 102 batimentos por minuto. Essa paciente aí tá com uma taquicardia, com uma APA um pouquinho mais baixa, uma hipotensão. Ela tá descorada uma cruz em 4, afebril, uma temperatura de 36,4. No exame especular, que é fundamental da gente fazer nesse caso, a gente tem um sangramento ativo com coágulos, a paciente está sangrando para você ali no consultório. E no toque, a gente tem um colo aberto, um colo pérvio, com uma polpa digital e um útero aumentado para 8 semanas. Por que vocês acham que a Unicamp fez questão de colocar que era um útero aumentado para 8 semanas? Essa informação é fundamental para a gente pensar o que está acontecendo. Eu tenho uma paciente com sinais de instabilidade, com um sangramento ativo e com um útero que é relativamente compatível com uma idade gestacional. Então aqui, gente, a gente tem que pensar numa paciente que está passando por um processo de abortamento. Mas antes de responder, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Conceitos básicos, bem iniciais mesmo, abortamento é a perda gestacional até 20 a 22 semanas e ou 500 gramas. Esse e ou é importante também, então lembrar que é uma coisa ou outra, tá? Ele pode ser precoce quando ele acontece antes de 12 semanas, ou ele pode ser tardio quando ele acontece após as 12 semanas. E isso parece meio bobo, mas não é, porque isso ajuda a gente a pensar em causas dessa perda gestacional, tá? Esse aborto pode ser espontâneo ou esse abortamento pode ser induzido. Uma paciente provoca um abortamento ou uma paciente tem indicação de a gente interromper uma gravidez, tá? Eu quero lembrar algumas coisas importantes, a gente vai retomar esses pontos na aula de ectópica, na subtema de ectópica, mas eu quero lembrar uma coisa com vocês. Imagina que a paciente está ali com você, ela engravidou e ela fez um teste de farmácia, esse teste veio positivo. A sensibilidade do teste de farmácia é mais ou menos um beta-HCG de 40, tá? Então é bem baixinho, uma sensibilidade bem boa. E aí ela fez o teste de farmácia, ele é positivo. A gente não sabe muito bem o que está rolando ali, não sabe muito bem como aquilo vai evoluir, tá? E esse beta-HCG, então, começa a subir progressivamente, até o momento que ele vai chegar a um valor em que a gente vai começar a achar alguma coisa dentro do útero pelo ultrassom, certo? Ok. Qual que é esse valor? Essa informação é uma informação importante, né? A partir de quando que a gente tem que encontrar algo dentro do útero? Então, o primeiro valor que eu quero que vocês lembrem é o corte de 2000. Vocês vão ver que a gente está falando de obstetrícia, então é óbvio que não existe consenso, tá? Sinto muito por isso, eu vou trazer para vocês o que é mais comum de cobrarem, mas não tem consenso, então vou falar aqui por volta de 2000. Então, a partir de um beta-HCG de 2000, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar uma gestação dentro do útero. Mas uma gestação não necessariamente é um embrião, eu preciso encontrar algo dentro do útero, tá? Então, essa é uma primeira informação bastante relevante, bastante importante. Beleza, o paciente está com beta-HCG subindo. Quanto que esse beta-HCG sobe e é normal?
A gente espera que o beta-HCG ele dobre a cada 48 horas. Se ele não está dobrando, pelo menos dobrando a cada 48 horas, é porque é sinal de que algo pode estar errado. O que pode estar errado? Essa gestação pode não estar evoluindo dentro do útero. Ela pode estar evoluindo fora do útero por ser uma gestação ectópica, tá? Então, acho que esses são os 2 pontos importantes. Tem um terceiro ponto que eu quero lembrar com vocês. Prestem atenção porque isso é importante, tá? Para vocês não errarem se cair uma questão como imagem de ultrassom, HC, Hospital das Clínicas, USP São Paulo. Adora cobrar imagem. Então, para não errar, tá? O que eu espero encontrar numa gestação de 4 semanas? Eu espero encontrar um saco gestacional. Saco gestacional é uma bolsinha, uma coisa redondinha, preta dentro do útero, tá? O que eu espero encontrar numa gestação de 5 semanas? Eu espero encontrar um saco gestacional com uma vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica é uma bolinha branquinha, hiperecogênica, tá? Que fica dentro desse saco gestacional pretinho. Às vezes a gente tem um sinal que chama sinal do diamante, em que eu vou ter lá como se fosse um anelzinho, né? Que é a bolinha da vesícula vitelínica com uma bolinha na ponta, que é, na verdade, o que vai desenvolver o embrião, tá? O que eu espero encontrar num ultrassom com 6 semanas? Eu espero encontrar um saco gestacional, uma vesícula vitelínica e um embrião. Eu preciso ter batimento nesse embrião? Não, isso depende do tamanho desse embrião. Embrião a partir de 7 milímetros eu preciso encontrar batimento. Pode ser que eu faça ultrassom e com 5 milímetros eu veja batimento? Pode, mas com certeza acima de 7 eu vou ter que ter batimento, tá? Se eu tiver ali um embrião com 5, 6, sem batimento, tem que ter um pouquinho de paciência, reavaliar esse exame, tá? Você tá lá com uma paciente de 4 semanas, você fez um ultrassom transvaginal, você viu só um saco gestacional. A paciente tá assintomática ou às vezes teve uma ameaça de abortamento, o que você faz? Você acompanha. Você repete esse ultrassom em 2 semanas. Por quê? Em 2 semanas eu espero encontrar um saco gestacional, uma vesícula vitelínica e um embrião. Esses conceitos, gente, tem que ficar claros para vocês entenderem quando isso for cobrado na prova, tá? Então, espero ter deixado bem claro. E então, a gente entra na tal da classificação de abortamento. Essa classificação tem que saber, tá bom? A gente tem que entender esses diferenciais. Então, no começo de conversa, a gente tem uma ameaça de abortamento. O que é isso? Uma paciente tem um sangramento em pequena quantidade, pode ter um pouquinho de cólica, mas normalmente não tem dor associada. E a gente faz um ultrassom e vê que tem uma gestação evoluindo normalmente. Por exemplo, você faz um ultrassom transvaginal e se depara com um saco gestacional, com vesícula vitelínica, com embrião de 10 milímetros, por exemplo, com batimento cardíaco presente, tá? Ou você pode até ter uma gestação em que você tem um embrião menor, mas tá tudo bonitinho com saco gestacional e vesícula, e esse embrião não tem batimento ainda porque ele é muito pequeno, mas está dentro do esperado, tá? Nesses casos, você vai pensar em acompanhar essa paciente. Então, você pode repetir o ultrassom em 10 dias para ver se isso está evoluindo como desejado ou se isso acabou virando um aborto retido. No aborto retido, a gente vai ter sangramento também, que é o que normalmente motiva a paciente a procurar o pronto-socorro. Mas esse abortamento, mas nesses casos, apesar de ter um sangramento pequeno, a gestação está ali dentro do útero. Então, a gente tem o saco gestacional, uma vesícula, e tenho, por exemplo, um embrião já sem batimento com 10 milímetros, tá? Então, é uma gestação que não está evoluindo como esperado, aquela gestação parou e, ainda assim, ela não foi eliminada. A paciente não teve um sangramento suficientemente grande para eliminar esse conteúdo do útero, tá? Qual que é a ideia? O aborto retido, ele também pode ser aquele aborto em que a gente foi acompanhando com ultrassom, viu aquele saco gestacional, aquela vesícula vitelínica e tinha um embrião de 4 milímetros. Eu repeti o ultrassom em 10 dias e aquilo não evoluiu, tá? Eu posso ter também, então, um aborto retido porque a paciente não eliminou e aquela gestação não está evoluindo, ok? Aí a gente vai para os quadros em que tem um sangramento mais importante, pode ser o abortamento incompleto ou completo. O que diferencia aqui? Normalmente no abortamento incompleto, além de estar sangrando muito, a paciente vai ter um colo aberto. Ela pode ter sinais de instabilidade hemodinâmica. Um pouco parecido com o caso que eu apresentei para vocês da questão da Unicamp, tá? No aborto completo, a paciente teve muito sangramento, às vezes ela até chega com um sangramento um pouco menor, porque já sangrou muito, e a gente vai lá, faz uma ultrassom transvaginal e vê que aquele endométrio já afinou, eu não tenho mais saco gestacional, não tenho vesícula vitelínica, não tenho embrião, tá? Nosso valor de corte para pensar nisso é 15 milímetros. Então, se eu tenho um endométrio, um conteúdo endometrial menor do que 15 milímetros, esse abortamento foi completo, eu não preciso fazer mais nada no sentido de curetar, tirar aquele conteúdo dentro do útero, tá?
Eu acabei não falando, mas é importante falar para vocês, quando a gente tem ameaça, então a gente acompanha, como eu falei, seriando com ultrassom. O aborto retido, a gente pode oferecer uma conduta expectante de 4 semanas até eliminação espontânea, ou a gente pode fazer conduta ativa, em que a gente vai colocar um comprimido de misoprostol nessa paciente, esperar 4 horas e prosseguir com a curetagem. Sempre que estiver disponível, a gente vai preferir o Amil, que é a aspiração manual intrauterina. Ele é um dispositivo que lesa menos o endométrio dessa paciente, que reduz o risco dessa paciente ter sinéquias, ficar com cicatrizes dentro do útero, tá? Mas se não estiver disponível, a gente deve usar a cureta normal, que é uma cureta de metal. No abortamento incompleto, a gente deve então prosseguir com o esvaziamento desse útero imediatamente para fazer parar o sangramento. Só vou fazer um alerta com relação a essas condutas ativas, de que habitualmente, quando a gente tem uma gestação maior do que 12 semanas, a gente tende a fazer misoprostol até a paciente eliminar esse conteúdo intrauterino e depois prosseguir com a curetagem. Por quê? Depois de 12 semanas a gente tem espículas ósseas e se a gente passa a cureta ali, a gente aumenta o risco de perfuração. Então, passou de 12 semanas, a gente tende a esperar eliminar o conteúdo, mesmo que para isso eu precise fazer medicamento. Uma vez que eliminou esse conteúdo, a gente vai lá e faz a aspiração ou a curetagem, tá? É claro que no abortamento incompleto, muitas vezes a gente não vai conseguir esperar, porque a paciente está com uma instabilidade hemodinâmica. Mas, via de regra, a gente tenta esperar a eliminação quando é maior do que 12 semanas. O aborto infectado é um abortamento como o outro, né? Um sangramento vaginal, cólica. Ele pode ser incompleto ou não, mas a paciente vai ter febre e sinais de infecção, tá? Mas principalmente febre, mas ela pode ter um conteúdo também de odor fétido saindo pelo canal vaginal. E aí o tratamento é de amplo espectro, você pode fazer genta e ampicilina com clinda ou com metronidazol, tá? Mas é o esquema aí triplo de antibiótico. Alguns conceitos básicos, além disso, para a gente falar de gestação inviável. Eu mencionei um pouquinho para vocês, mas quero que isso fique claro, porque isso aqui é super importante, tá? Se eu tenho um saco gestacional com um diâmetro médio maior ou igual a 25 milímetros e eu não tenho nem vesícula vitelínica nem embrião, é uma gestação anembrionada. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda vez que eu me deparar com um saco gestacional maior do que 25 milímetros, eu preciso encontrar alguma coisa dentro desse útero, tá? CCN, eu comentei já com vocês, a partir de 7 milímetros, eu tenho que encontrar batimento cardíaco fetal. Pode acontecer de eu encontrar antes de 7 milímetros? Pode, mas depois de 7 eu tenho com certeza que encontrar. Se não tiver, tem algo errado, tá? É uma gestação que não está evoluindo. Se eu tenho uma gestação com saco gestacional que não tem vesícula vitelínica, eu espero para repetir em 2 semanas para ver se aparece embrião. Concordam que se tinha saco gestacional lá com as 4 semanas, com 6 tem que ter embrião? Então eu repito em 2 semanas o ultrassom e vejo se surge embrião. Não surgiu, é uma gestação inviável. E quarta alternativa, quando a gente tem um saco gestacional com vesícula vitelínica. Eu espero que vai aparecer embrião um pouco antes do que 2 semanas. Você repete em 11 dias, 10 dias, isso varia aí conforme a literatura. Não surgiu embrião, então você considera que essa é uma gestação inviável, uma gestação que não está evoluindo. Muitas vezes isso vai ser similar a eu dizer que é um aborto retido, certo? Faz sentido? Então tá. Lembrar, então, que a estabilidade clínica da paciente pode guiar a sua conduta. Se você tiver uma paciente instável, como era o caso, você vai ter que ser agressivo na conduta também. Não vai ficar olhando e esperando, porque essa paciente pode piorar do ponto de vista hemodinâmico. Outros lembretes que eu quero fazer. A gente tem que fazer imunoglobulina anti-D nas pacientes que são RH negativo. A gente deve fazer estudo de anatomopatológico. Se eu não tiver material, se eu não conseguir pegar aquele produto conceptual para análise histopatológica, eu vou ter que fazer beta-HCG. Normalmente a gente faz o beta-HCG em 30 dias. Eu espero que ele seja negativo. Por que isso? Porque a gente não quer deixar de diagnosticar uma doença trofoblástica gestacional, tá? Eu espero negativar o beta. Se eu tenho histopatológico, ótimo, não preciso acompanhar o beta-HCG. E é importante a gente oferecer sorologias para essas pacientes, porque uma das causas de abortamento, mesmo os precoces, são os casos em que a gente tem infecção, principalmente sífilis e também HIV. Então a gente oferece a realização de sorologias para essas pacientes, tá? A resposta para nossa questão, então, que eu trouxe para vocês é a curetagem. Uma paciente com um aborto incompleto, um sangramento vaginal, um útero aumentado, compatível com a idade gestacional, paciente com sinais de instabilidade clínica, descorada uma cruz, eu não posso ter conduta, ficar olhando ou fazer progesterona, por exemplo, e pronto, tá? Eu devo, então, prosseguir com a curetagem. Quero comentar um pouco com vocês com relação à progesterona. Pode ser que vocês tenham ouvido falar que a progesterona seria um tratamento possível numa paciente com ameaça de abortamento, tá?
Eu quero lembrar que a principal causa de abortamento, principalmente em gestações antes de 12 semanas, são alterações genéticas, tá? E eu dar progesterona para essa paciente não vai mudar o material genético desse embrião. Então, a gente não tem indicação de fazer progesterona nesses casos. O ultrassom, nesse caso, ia atrasar o nosso tratamento e não ia mudar o que a gente vai fazer de conduta, tá? Lembrando que é importante entender por que a Unicamp colocou as 8 semanas. Se eu tivesse um útero que não tivesse aumentado, que não fosse nem perto de 10 semanas, eu tinha que pensar numa gestação ectópica, né? E aí, talvez, neste caso, eu nem iria para ultrassom, tá? Eu iria para uma cirurgia de emergência. Mas, o fato dele falar para mim que são 8 semanas, me fala que eu não preciso pensar em ectópica, tá? Misoprostol, na linha de que a gente tem um colo pérvio, né? Um colo aberto, uma paciente com sangramento, com alterações hemodinâmicas por causa desse sangramento, não dá tempo de eu fazer misoprostol e esperar 4 horas, e eu nem preciso, porque meu risco de perfuração já está reduzido, dado que a paciente tem um colo pérvio, tá? Então a gente vai para a curetagem. Aí, claro, a gente pode fazer curetagem com cureta normal, uma cureta metálica, mas se a gente tiver disponível no serviço aspiração manual intrauterina, a gente vai preferir o amil, tá? Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre aborto de repetição. É bastante rápido mesmo, quero só pincelar um pouquinho esse assunto. Isso não costuma cair muito nas provas, mas acho interessante vocês terem esse conhecimento. Primeira coisa, lembrar que 2 ou mais perdas consecutivas confirmadas a abortamentos, então 20 a 22 semanas e ou 500 gramas, a gente considera que a gente deve investigar, tá? Isso é o conceito mais novo. Antes a gente falava de 3 perdas, mas o Ministério da Saúde, USP São Paulo já fala que a gente pode investigar a partir de 2 perdas, tá? E devem ser consecutivas. A investigação inclui a gente entender se tem alguma coisa anatômica que justifica, por exemplo, uma malformação milleriana, um septo, uma sinéquia, alguma coisa dentro do útero, um mioma que abaula ali o endométrio, que justifica essa perda gestacional. A gente também tem que entender se a gente tem alguma alteração metabólica. Então, se essa paciente tem uma resistência insulínica, uma alteração de glicemia no jejum, uma doença tireoidiana, o TSH é um pouco mais polêmico, mas normalmente se orienta sim fazer coleta. Se tem fatores como obesidade, a gente precisa investigar se a paciente é tabagista, etilista, usuária de drogas. O tabagismo está super associado com aborto. A gente vai acabar investigando o SAF também. Acaba que para SAF os critérios são 3 perdas, tá? Ou 3 perdas antes de 10 semanas, ou um óbito intraútero a partir de 10 semanas de um bebê bem formado. Nesses casos eu já devo investigar a síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? Como que a gente faz? Eu comentei, né? A gente faz a investigação anatômica desse útero para ver se tem alguma justificativa para essa perda gestacional. A gente pode fazer um ultrassom transvaginal com histeroscopia ou histerossalpingografia ou ressonância de pelve, depende do que você tiver disponível no serviço, tá? Isso tentando investigar essas causas que eu comentei. Glicemia de jejum, TSH, fazer também. Essas outras questões são mais clínicas, a gente vai perguntar ali na nossa consulta. E a SAF a gente faz dosagem exames laboratoriais. Então, anti-beta-2-glicoproteína 1, a gente faz dosagem de anticardiolipina e anticoagulante lúpico. São esses 3 anticorpos que a gente deve dosar, tá? Lembrar que, apesar da gente confundir, eu vejo as pessoas confundirem muito isso, a incompetência ixmo-cervical é uma causa de abortos mais tardios, então não antes de 12 semanas. Acaba que a gente pensa mais em incompetência quando a gente tem perdas mais para depois de 12 semanas até 28 semanas, tá? Então não entra muito nessa coisa que eu tô comentando de abortos de repetição, que eu tô pensando em coisas mais precoces. Beleza, rapidinho, né? Era só pra gente relembrar. Segundo tema super importante que eu quero falar, gestação ectópica. Prova da USP São Paulo adora esse tema, tá? Então se você vai prestar essa prova, eu sugiro que você saiba bem esse assunto. Questão do Einstein de 2023, do último ano, uma mulher de 26 anos de idade, profissional do sexo, o Einstein está te dando dicas, sempre prestem atenção nas dicas da banca, do examinador. Então, profissional do sexo, na entrada no pronto-socorro com dor tipo cólica, de moderada intensidade, tem uma dor razoável, não é uma dor pequenininha não. E com sangramento genital discreto, uma dor moderada para um sangramento pequeno, já acende o alerta. Aí ele te conta que ela tem uma data de última menstruação de 6 semanas, portanto um atraso menstrual. Ela faz uso irregular de preservativo, o que é outro fator de risco. Ela tem um parto normal anterior e um aborto provocado, mais um fator para a gente pensar aqui, de uma paciente com uma exposição importante, né? Ela refere ISTs prévias, tendo feito tratamento adequado, mas isso pode levar à distorção
estrutural dessas tubas uterinas, aumenta a chance dessa paciente ter uma clamídia assintomática, porque ela tem muita exposição, então ela pode sim ter motivos para fazer uma gestação fora do útero. Ela faz uso de PrEP, profilaxia de exposição, devido à exposição de risco. No exame clínico, ela está em bom estado geral, hidratada, uma frequência respiratória de 20, frequência cardíaca de 98, uma PA de 90/50, um abdômen doloroso à palpação, um sinal de Lafon positivo. O sinal de Lafon é aquele sinal quando a gente tem uma irritação do nervo frênico por conteúdo líquido ou sangue na região do diafragma, tá? Eu lembro muito bem que eu tive uma paciente num plantão meu, essa história é interessante, que eu cheguei e me passaram um caso como se fosse uma colecistite, né? E quando eu fui ver a paciente, na verdade ela tinha atraso menstrual, dor abdominal, não usava preservativo de forma adequada, não usava método contraceptivo de forma adequada, então tinha falha no método. E quando a gente foi fazer ultrassom, a gente viu que na verdade era um líquido, tanto líquido que ela tinha, que estava simulando uma dor hipocôndrio direito, né? Então tomar um pouquinho de cuidado com esses casos. Então essa paciente tinha um sinal de Lafon positivo, no especular uma pequena quantidade de sangramento acastanhado, então pouco sangramento, coletado em fundo do saco vaginal. Então tem o sinal de estar sangrando no abdômen e um sangramento vaginal que nem chama muita atenção. O sangramento, gente, dessas pacientes com gestação que são ectópicas, porque é uma coisa que perguntam muito, ele vem de uma questão hormonal. Essa paciente tem um estímulo hormonal que faz o endométrio ter algo ali para sangrar, mas não é que o sangramento vem de outro lugar, tá? Ele vem do endométrio mesmo. No toque vaginal você tem um colo grosso, posterior, impervo e amolecido, um pouco doloroso, uma irritação pélvica, né? E aí se pergunta qual que é o diagnóstico mais provável. Se é um abortamento em curso, abortamento em curso a gente já viu, teria que ter um colo aberto, um sangramento ativo, não parece muito, né? Uma prenhese ectópica rota, um sangramento por implantação, ele tá pensando aqui naquela anidação. A anidação é um sangramento que acontece nessa fase mesmo, assim, na verdade é um pouco mais cedo, né? É com 4 semanas. Quando a gente deveria ter menstruação e na verdade vem um sangramento pequenininho, que é a anidação, do que vai depois gerar o embrião, né? É um diagnóstico difícil de fazer, na verdade. Ou item D, ameaça de aborto, ou seja, uma gestação que está evoluindo bem, mas que a gente olharia o ultrassom, veria que está evoluindo bem, mas teve um sangramento pequeno. Mas a ameaça de aborto não dá sinal de Lafon positivo, não dá frequência cardíaca no limite ali, quase uma taquicardia, e não tem a ver com essas exposições que ele coloca, né? Então, vamos para os conceitos básicos de gestação ectópica. A gestação ectópica, a gente sempre pensa em gestação tubária, né? Que é o que tem na imagem aqui. Mas, na verdade, a ectópica é a implantação fora da cavidade uterina. Pode ser em qualquer lugar. Normalmente é na tuba, mas não precisa ser necessariamente na tuba, tá? E é fora da cavidade uterina, mas ela pode ser, por exemplo, na cicatriz de cesárea, tá? Que a gente pode achar que está evoluindo no lugar adequado, mas na verdade não. Então, toda gestação que não é dentro da cavidade uterina. Normalmente, a gente vai estar falando de uma gestação tubária e a gente tem que lembrar da tríade, que é a dor, atraso menstrual e sangramento vaginal, tá? O sangramento eu já expliquei para vocês por que acontece. E aí a gente entra naquela questão, que valor de beta-HCG que eu espero encontrar a imagem dentro do útero? Já falei, a obstetrícia, isso aqui não tem consenso, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha mais para frente. Vou falar de novo uma coisa, porque eu preciso que isso fique gravado para vocês. Aquele caso que eu contei do pronto-socorro, em que eu estava dando plantão, eu estava recebendo plantão de alguns colegas, tinha isso na história. Ela me contou, meio perdido na história, que tinha dor, atraso menstrual e sangramento. E a pessoa não se ligou que isso era uma gestação ectópica. Então, viu essas 3 coisas, acende o alerta. Você pode estar diante de uma gestação ectópica, tá? Então, beta-HCG positivo e a paciente tem dor, eu vou fazer um beta-HCG quantitativo. Eu falo para as pacientes que o beta-HCG de urina, ele fala se é sim ou não. Para eu saber o que eu tenho que esperar, o quanto deveria esperar dentro do útero, eu preciso saber um valor. Falei para vocês que o corte normalmente é 2.000, então beta-HCG menor que 2.000 não tem saco gestacional dentro do útero. A gente pode repetir em 48 horas, ver se ele está pelo menos dobrando. Se eu tenho um beta-HCG maior que 2.000 não tem saco gestacional, qual que é a ideia? Eu acho que eu deveria ter imagem dentro do útero, um beta-HCG de 2.000, então você deve procurar a imagem em algum lugar. Você pode fazer tomografia, ressonância, você tem que achar essa gestação se você não encontrou na tuba, né? Se você já tem uma imagem anexial, o beta-HCG de fato importa? Por que eu pus essa frase? Porque às vezes eu vejo um pouco os alunos confundindo, vendo um caso em que você já tem imagem anexial, mas um beta-HCG de 1.500. Você já tem imagem, não importa o valor de beta-HCG para você fazer o diagnóstico.
Talvez importe para a conduta, mas para o diagnóstico não importa, você já achou aquela imagem. Então, quando a gente já tem a imagem, o beta-HCG não importa para diagnóstico, tá? Como eu falei, o beta-HCG de 2000 não é consenso. Quanto maior o corte, mais conservador eu tô sendo, concordam? Porque pode ser que com beta de 2000 eu esteja achando que uma gestação não está evoluindo bem e ela vai aparecer em algum momento no ultrassom, né? Então, quanto mais alto é esse corte, mais seguro eu estou sendo, mais conservador eu estou sendo. Temos que tomar cuidado, porque em alguns casos a gente pode estar diante, por exemplo, de uma gestação gemelar, que o beta-HCG é mais alto e vai demorar um pouco mais para aparecer a imagem, porque o beta-HCG é que é mais alto, né? Existe uma discordância desse valor de beta com o que a gente espera encontrar no útero. Então, isso aqui não é consenso. O que eu quero que vocês saibam? Febrasgo e Ministério da Saúde escrevem o beta-HCG com um valor de 3.500. E aqui eu tô trazendo o protocolo do Ministério de 2022, tá atualizado, tá? Então, tende a ser esse valor. É consenso? Vou falar de novo. Não é consenso, depende da banca. Mas a gente tem respaldo da Febrasgo e do Ministério da Saúde para falar em valores de 3.500, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre tratamento. Quando a gente está diante de uma gestação ectópica, a gente tem 3 alternativas. Ou a gente faz uma conduta expectante, ou a gente faz medicamento, ou a gente faz cirurgia, tá? Quando que eu posso fazer conduta expectante? Eu tenho que ter uma gestação ectópica íntegra, não posso estar rota, né? De até 4 centímetros, porque mais do que isso não faz sentido a gente esperar. Não posso ter BCF, porque se isso está muito grande, tanto tamanho ou tem BCF, já infiltrou a tuba uterina, não tem benefício algum de eu deixar de operar essa paciente, tá? Eu posso ter líquido livre, isso é uma coisa importante, mas eu não posso ter muito líquido livre. Então, um líquido livre limitado à pelve. Um beta-HCG menor do que 5.000 por causa da mesma ideia. Se for um beta-HCG alto, um bebê grande, né, um saco gestacional grande, um BCF presente, eu já lesei aquela tuba. Não faz sentido eu pensar em fazer expectante. Eu vou ter que partir para cirurgia, tá? E eu tenho que ter um beta-HCG em queda. Não posso ter célula replicando ali para pensar em expectante, porque aquilo vai aumentar e vai romper, tá? Metotrexato é o remédio que a gente usa, é um quimioterápico que a gente usa para tratamento conservador de alguns casos de gestação ectópica. Os valores que a gente tem que ter de cor são os mesmos, tá? Tem que ser íntegra de até 4 centímetros, enfim, sem BCF, líquido limitado à pelve, mas o beta-HCG também tem que ser menor do que 1.000 e crescente. Qual que é a ideia aqui, gente? O metotrexato, ele atua em células que estão replicando. Se eu tiver beta-HCG caindo, não faz sentido eu fazer metotrexato. O ano passado, eu não lembro que prova que foi, mas teve uma questão que a gente sugeriu recurso, porque ele falava que ele não falava se o beta-HCG estava crescendo ou não. O metotrexato é um quimioterápico que tem indicações, ele tem sequelas, efeitos colaterais. Você não vai sair fazendo para qualquer paciente. Eu tenho que ter um beta-HCG crescendo para fazer sentido o risco de usar a medicação. Além disso, eu preciso ter estabilidade hemodinâmica, essa paciente tem que ter desejo reprodutivo, porque senão não faz sentido eu preservar essa tuba. Essa paciente tem que consentir fazer o tratamento e eu tenho que ter exames, principalmente função renal e enzimas hepáticas, porque o metotrexato pode piorar a função renal, pode dar alteração em enzima hepática, tá? E aí, a gente tem outra alternativa que é fazer a cirurgia, que pode ser laparoscopia ou laparotomia. A gente prefere a laparoscopia nos casos de estabilidade e laparotomia nos casos de instabilidade. A laparotomia também entra como alternativa quando você não tem equipe de laparoscopia, não tem cirurgião com expertise para fazer laparoscopia, tá? Voltando à questão do Einstein, então, uma paciente com vários fatores de risco, com atraso menstrual, dor abdominal, sangramento vaginal, a tal da tríade, com sinal de Lafon, com sangramento vaginal muito pequenininho, mas uma irritação e uma dor no ombro por conta da irritação do nervo frênico. Então, o diagnóstico mais provável é prenese ectópica rota, certo? E, por fim, vamos falar de doença trofoblástica gestacional. Não é um tema que cai muito, mas às vezes aparece e a gente precisa ter uma ideia básica aí do assunto, tá? Enare 2023, caiu uma questão de uma mulher de 24 anos com atraso menstrual há 8 semanas. E ela vem apresentando um sangramento vaginal intermitente. Esse intermitente é importante, tá? Chama atenção. No exame ginecológico, apresenta pequena quantidade de sangue coletada em região de fundo de saco vaginal. Não tem sangramento ativo e o colo está fechado. A gente pensa nos diagnósticos diferenciais, a gente já conversou sobre isso lá em abortamento. Você fez um beta-HCG, ele veio de 40.000, um baita beta-HCG, isso é super alto, tá? E o ultrassom demonstrou múltiplas vesículas, e o laudo veio como gestação molar completa. Ok, aí ele pergunta nesse caso o que é necessário.
Repetir a ultrassonografia transvaginal e avaliar a dosagem de beta-HCG em 7 dias? Eu acho que isso é uma gestação que vai aparecer alguma coisa? Que vai aparecer algo além das múltiplas vesículas? Vou fazer conduta expectante? Acho que essa é a pergunta que está posta aqui. Item B. Realizar raio-x de tórax e acompanhar com dosagem seriada de beta-HCG? Vou ficar esperando também. Faço raio-x, vejo se tem metástase e fico esperando. Item C. Administrar misoprostol vaginal e seguir com realização da curetagem uterina. Uma conduta um pouco mais interessante, uma coisa ativa, eu já tenho o diagnóstico. É uma gestação molar. O que a gente vai fazer com isso agora? Item D. Realizar aspiração intrauterina e acompanhar com dosagem seriada de beta-HCG. Mais interessante ainda, porque ao invés de eu fazer curetagem, que é pegar uma cureta e raspar no útero que está aumentado, que está amolecido, e que tem um conteúdo grande, porque geralmente a mola tem muito conteúdo intrauterino, ao invés disso eu aspiro, mais seguro. Dosagem seriada de beta-HCG também é interessante. Item E, realizar dilatação do colo com velas de Agar e curetagem uterina. Vamos lá. Conceitos básicos de doença trofoblástica gestacional. É uma doença proliferativa do tecido trofoblástico. O beta-HCG é nosso marcador tumoral, por isso fazer acompanhamento dele. E a gente tem um sangramento vaginal com beta-HCG persistente. Por que eu fiz questão de colocar essa questão do beta-HCG persistente? Lembra que eu falei lá em abortamento? Se eu não tenho produto conceptual, se eu não consigo fazer histopatológico, avaliar aquele produto, na verdade é anatomopatológico, né? Eu não consigo saber se essa paciente evoluiu com uma neoplasia, então eu preciso curvar o beta-HCG, avaliar em 30 dias ali um beta-HCG, porque se ele estiver persistente eu tenho que pensar em doença trofoblástica gestacional, tá? Características dessa doença: a gente tem útero aumentado, maior do que o esperado para a idade gestacional. A gente tem cistos tecaluteínicos. O que são esses cistos? São cistos no ovário mesmo, que podem aparecer em doenças que não são doença trofoblástica gestacional, mas estão associados com valores de beta-HCG muito altos. Que outro quadro obstétrico a gente tem isso? Gestação gemelar. Então é muito comum gestação gemelar, não muito comum, mas pode ter em gestação gemelar os cistos tecaluteínicos. São cistos, então são bolsinhas pretinhas dentro do ovário, tá? Ao longo do ovário. Náusea e vômito, por conta do beta-HCG muito alto. Hipertireoidismo. A molécula do beta-HCG, ela acaba interferindo na função tireoidiana, tá? E a paciente pode ter sinais de tireotoxicose até, pode ter um hipertireoidismo sintomático, importante. Então, acaba fazendo parte, em alguns casos, a gente fazer a investigação do TSH. E vesículas hidrópicas vaginais. A paciente vai começar a eliminar aquelas vesículas que a gente viu no ultrassom da questão que eu coloquei para vocês do Enária, tá? E a gente tem uma divisão de doença trofoblástica, principalmente mola aqui, né, eu tô falando, em completa e parcial. Qual que é a diferença? Vocês lembram que no Enária ele coloca como completa. Na completa a gente tem um conteúdo diploide, então é um óvulo vazio, 46xx em 90% dos casos. Sem óvulo significa que a gente não tem embrião, então a mola completa é aquela que tem um monte de vesícula e não tem embrião. Ela é pior porque ela maligniza mais, tá? A parcial, a gente tem triploide, tem óvulo, então a gente tem um feto também. Normalmente tem menos vesícula. Tem vesícula, mas é que tem o feto junto, tá? Vou mostrar a imagem pra vocês. Então, na completa, a gente tem essa imagem, que tem esse monte de bolinha, né? Tempestade de neve, tem vários nomes pra isso, tá? E tem a mola parcial, que a gente tem aqui o embriãozinho, mas tem essa imagem aqui com um monte de bolinha também, tá? Isso é uma ressonância. Aqui no anterior era no ultrassom. Aqui a gente tá vendo uma ressonância, tá? Sim, podemos fazer ressonância na gravidez. A gente não pode usar gadolínio, tá? Nesses casos, então, o tratamento é esvaziamento e segmento pós-molar. Eu tenho que ter 3 valores normais negativos, semanal ou quinzenal, isso muda a cada protocolo. E depois eu vou fazer beta-HCG mensal por 6 meses. É fundamental orientar a contracepção para essa paciente. Se ela engravidar, o que vai acontecer? O beta-HCG vai subir. E ele é nosso marcador tumoral, então eu perco meu parâmetro, tá? Exame físico completo, tem que fazer exame especular, tem que avaliar se tem alguma lesão vaginal, porque isso pode ser metástase. Lembrar da imunoglobulina anti-D, nesses casos a gente tem que fazer se a paciente for RH negativo. E nas pacientes que têm mais de 40 anos, tem prole constituída, não tem desejo reprodutivo, você já pode partir para uma esterectomia profilática, que pode ser aberta ou por vídeo, tá? Quando que eu vou falar que a paciente evoluiu com uma neoplasia trofoblástica gestacional pós-mola? Tem 3 critérios. Ou eu tenho elevação do beta-HCG, mais do que 10% em 3 dosagens consecutivas. Se a gente está fazendo semanal, vai ser no dia 1, 7, 14, né? Ou eu tenho um platô, ele não chega a subir, mas ele fica estável, não cai, eu quero que caia.
Então, até 10% em 4 ou mais medidas, por pelo menos 3 semanas. Então, seria dia 1, 7, 14 e 21, se eu tô fazendo aquele esquema semanal, tá? Nesses casos, eu preciso fazer exame físico, como eu comentei, eu posso ter metástase em outros lugares. Preciso fazer exame clínico ginecológico, inclusive, um ultrassom transvaginal para avaliar dentro desse útero e um raio-x de tórax, porque é um dos lugares de metástase. Além de metástase pulmonar, o que pode acometer também é o sistema nervoso central, mas não precisa fazer tomografia de cara, tá? Tomografia de crânio, né? E a outra alternativa é quando a gente faz um esvaziamento uterino, ou a gente tem um anatomo patológico placentário, por exemplo, ou um pós-abortamento, e vem lá escrito coriocarcinoma. Aí a gente tem, então, neoplasia trofoblástica gestacional, tá? Respondendo à pergunta do Enari, a gente comentou um pouquinho, a gente vai realizar a aspiração intrauterina, então eu vou usar o Amil e vou acompanhar com a dosagem do beta-HCG, orientando a contracepção adequadamente para essa paciente, preferencialmente com alguma coisa não uterina, tá? Então pode ser anticoncepcional oral combinado, só de progesterona isolado, mas eu preciso fazer contracepção, senão eu perco o meu parâmetro de marcador tumoral. Gente, essas aulas são um pouquinho mais rápidas, tentei passar aí tudo que eu já sei, que eu já vi em questões que as bancas gostam de cobrar. Tem que saber gestação ectópica, abortamento. Como eu falei, gestação molar não cai sempre, mas quando cai é uma questão diferencial, porque as pessoas normalmente não sabem, tá? Então olhem com carinho essa parte também. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Legal essa aula da Alice, pessoal. Tenho certeza que vocês aprenderam demais nessa aula. E amanhã eu vou estar com vocês aqui no último dia aqui da Semana HIT, onde a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de estudo. A gente sabe que esse segundo semestre é um semestre apertado, um semestre de ansiedade, um semestre onde a gente tá com medo, tá com coisa atrasada. A gente quer direcionar vocês por um caminho que é um caminho seguro, um caminho que é direcionado, uma coisa que a gente faz aqui todos os anos com excelentes resultados. Quer mostrar para vocês o caminho da vitória, para vocês colocarem a bola no chão, baterem aquele pênalti com tranquilidade, dando aquela paradinha, fazendo o goleiro derrapar. É isso que a gente quer que vocês sejam o artilheiro dessa prova de residência, fiquem no primeiro lugar. Então, aguardo vocês amanhã nessa última aula de Semana HIT. Uma boa noite e um abraço.